que nós vamos falar de traição e nós vamos falar de autotraição, porque uma coisa está ligada à outra. Sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Elo Smith, trabalho com mulheres, conduzo mulheres numa jornada incrível de empoderamento, de autoconhecimento, de trabalhar os seus dons femininos através de uma série de ferramentas incríveis. Eu falo incríveis porque são coisas que eu pratico e indico e super coloco em prática aqui na minha vida. Esse tema, vou confessar para vocês que ele já tá aparecendo para mim. Falar de traição, falar de relacionamento afetivo, falar de traição ou de autotraição são duas coisas muito fortes. Tenho que dizer para vocês que de alguma forma eu relutei bastante. Por quê? Porque assim, a gente vai falar de um tema, eu tenho muita história para contar, de muito grupo, de muita cliente, de como eu ajudei as pessoas a passarem pelo processo da traição, tanto de um lado quanto do outro. Infelizmente ou felizmente, né, a gente não pode colocar isso como uma coisa pejorativa, a gente não pode de forma alguma a gente colocar isso num tom do eu nunca, a gente não pode colocar eu nunca perdoaria, eu nunca vou fazer. A gente tem que colocar algumas coisas, a gente tem que colocar aqui esse assunto de uma forma que isso faz um pouco parte da história do mundo. Se a gente for pegar quantas histórias de pessoas que se envolveram, e eu vou trazer histórias aqui para vocês, eu vou trazer histórias das minhas clientes que já passaram por mim, que já vieram me buscar por conta de precisarem muito compreender o que estava acontecendo na vida delas. Esse é um assunto que dentro dos relacionamentos ele tem que ser muito bem combinado também. Porque tem pessoas, vamos lá, nós vamos abrir um leque aqui, gente, imenso, de histórias, de situações, de possibilidades. Eu aqui trabalho com mulheres e com mulheres assim de várias, vamos dizer assim, de várias personalidades. Já trabalhei com mulheres que tinham um relacionamento aberto. E é sempre aquela coisa da traição, sempre vinha de uma forma assim muito bem elaborada. Não é nem aceita, elaborada. Por isso que eu falo, gente, o assunto é polêmico. O assunto é interessante. Não só polêmico, ele é interessante também. Porque a gente fala de traição, logo vem o quê? O traidor. A pessoa que fez errado. Você tem a sua amiga e essa sua amiga conta pra você que ela foi traída pelo marido, a primeira coisa que você vai sentir é raiva. E você vai sentir raiva de quem? Eu gostaria de fazer essa pergunta pra vocês. Adoraria agora que vocês estivessem aqui na minha frente, vocês pudessem me responder. Este marido traiu, vocês ficam com raiva de quem? Me respondam aí. Vocês ficam com raiva do marido ou vocês ficam com raiva da mulher com quem se envolveu com o marido? Quero a resposta aqui. Vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês pensarem também uma questão assim, né? Motivos. A mulher, ela, vamos dizer assim, não é que ela trai por uma forma diferente, mas existem formas de se envolver um pouco diferente. Não vou dar desculpa para ninguém aqui, tá? E essa amiga, nessa situação, gente, ela levantou uma bandeira, ela ficou muito brava, ela falou que ela jamais perdoaria, que não sei o que, foi lá, instigou pra caramba a amiga dela, mas quem na verdade foi traída foi a amiga dela, e ela falou assim, que ela jamais trairia, e que ela jamais perdoaria o marido ou a amiga, fosse quem fosse, por uma traição. E aí, você sabe que eu coloquei uma coisa pra ela assim? Que a gente não pode dizer se a gente perdoaria sim ou não. Vocês sabem por quê? Porque a gente só sabe na hora que a gente passa pela situação. Ela não estava passando, ela estava se colocando, sim, obviamente, no lugar do outro, da amiga no caso. Mas a história não era dela.
ela não podia dizer. A gente só sabe como a gente vai reagir frente a uma situação, no caso, a traição, que é o nosso foco aqui hoje, da gente conversar, da gente dialogar sobre a traição, se a gente estiver passando. E a gente vai falar aqui de traição, a gente não existe só traição de relacionamento, existe traição de amizade. Eu mesma tive uma situação de uma amiga, eu devia ter o quê? Uns 15 anos. A gente era amiga, vizinhas de porta de apartamento de andar, então obviamente a gente se via muito. E tinha uma outra menina no prédio e que, assim, tentava minar um pouquinho a nossa amizade. E aí o que ela fez? Ela foi para essa minha amiga, convidou ela para elas irem no Holiday on Ice. Não sei se vocês são desse tempo, mas era aquele festival de patinação no gelo. Eu morria de vontade de ir, diga-se de passagem. E ela convidou essa minha amiga para ir e as duas foram e eu vi pelo olho mágico da porta da cozinha. Gente, eu tive um surto, fiquei muito brava. Briguei, chorei, me senti muito mal, porque eu estava sendo traída pela minha amiga. Que a minha amiga ela não estava indo comigo, ela estava indo com a outra e não me contou, e aquilo assim, nossa, como eu fiquei brava, fiquei muito brava. E naquela época, obviamente com 15 anos, eu não tinha maturidade emocional nenhuma para pegar e falar, puxa, por que vocês não me convidaram? Por que só estão indo vocês duas? Porque eu podia ir junto. Então, naquela situação, obviamente eu não tinha maturidade, mas mais velha, vou dizer pra vocês que se acontecesse uma coisa dessa, com certeza eu ia inclusive dar um jeito de me inserir e ir junto. Porque a gente tem que estar bem resolvida com as nossas emoções e com aquilo que a gente quer fazer. Tô trazendo um exemplo bobo, depois de ter trazido um exemplo duro, que foi a traição, né? Que a amiga ficou sabendo do marido da amiga. A questão é, meninas, vamos por aqui, quando a traição acontece com a gente. Eu vou trazer a traição quando acontece com a gente, a traição quando a gente tem a traição de quando nós somos a vítima e tem a traição como nós somos o algoz. Eu vou colocar assim só para a gente conseguir aqui diferenciar uma coisa da outra. Traição é uma das coisas que elas fazem um pouco parte de uma história, de um cotidiano, dos relacionamentos. Infelizmente aqui, quem nunca passou por uma situação de ser traída? Eu posso dizer para vocês que eu já passei por uma situação dessa e foi bem difícil. Foi nada agradável. Eu descobri e assim, na época fiz um bom escândalo, limpei bastante assim a raiva, porque dá raiva. Eu acho que uma das principais coisas no momento que você descobre uma traição é você sentir raiva. Depois a gente vem com a dor, depois a gente vem com a rejeição e a gente vem vindo e a gente precisa falar sobre isso, porque nem todo assunto que é muito velado, todos os assuntos que são proibidos, eles acabam, sabe o que eles acabam acontecendo? Eles acabam trazendo muito mais dor do que algo que sim, a gente pode pegar e pode falar. A gente deve falar sobre as coisas difíceis que aconteceram com a gente. E esse ambiente aqui, ele é assim, pensado por mim com esse objetivo. Que a gente possa sim vir falar sobre traição, que a gente possa sim falar sobre outras histórias difíceis. As pessoas têm vergonha de falar que já traíram, que já foram traídas, ou que sentiram um desejo por uma pessoa que é comprometida. As pessoas têm vergonha de falar isso. Por quê? Porque vão ser de alguma coisa ou julgadas por alguém ou, pior, julgadas por si mesma. Então eu vou começar a trazer as histórias aqui para vocês, que eu acho que é bem importante. Eu vou contar uma história, isso aconteceu há bastante tempo, num dos meus grupos de mulheres,
E eu lembro perfeitamente do nome da pessoa que levantou a bandeira do Eu Nunca. Era um grupo já de mulheres que já se conheciam há um tempo, então esse grupo tinha bastante afinidade. A gente tinha bastante afinidade e intimidade o suficiente para que a gente pudesse vir e falar o real que estava acontecendo. Dentro dos meus grupos de mulheres, que aconteciam no presencial e que logo mais vão acontecer no online, uma das coisas muito importantes que eu coloco é que tudo que a gente fala dentro de um grupo desse é sempre para ser tratado dentro deste grupo, dentro daquela egrégora que é montada. Eu acredito que isso é uma coisa que cria uma força para que a gente possa falar da nossa dor, que a gente possa falar daquilo que está trazendo sofrimento, aquela indigestão emocional, que a gente possa trazer isso para fora e a gente possa ser acolhida sem ser julgada. Porque nós mulheres, nós nos julgamos de forma muito pesada e isso é uma coisa que a gente tem que acabar dentro da gente. Então eu ensino muito as mulheres a se tornarem parceiras uma das outras. Que a gente possa ter uma irmandade real, da gente pegar, se acolher e se ajudar. Mas nesse grupo, que eu estava contando aqui para vocês, ele era um grupo que acontecia de segunda-feira à tarde, e um dos estudos que a gente fazia eram os estudos do tarô, e para a gente trazer a emoção que aquela carta estava trabalhando, eu sempre trazia uma emoção e essa emoção a gente ia trabalhar. E uma das mulheres, ela era uma senhora, pensa numa senhora com classe, bonita, muitíssimo bem cuidada. Ela falava baixo, ela era uma verdadeira lady, um doce de pessoa. Ela era uma fofa, uma pessoa assim, pensa numa lady, numa senhora assim, com uma classe muito grande. E ela tinha uma história que por volta dos seus 55 anos, ela sempre foi casada com a mesma pessoa, o primeiro marido, aquelas coisas assim, a primeira pessoa, ela nunca teve um outro homem, né? Ela vem de uma geração anterior à minha, e ela casou com o primeiro homem da vida dela, nunca teve uma relação sexual com outro homem, então ela tinha ali vou dizer para vocês, uma certa devoção. Teve os filhos, tinha uma boa, ótima condição financeira, e aí o que aconteceu é que ele era diretor de uma escola, o qual ela trabalhava, e ela foi descobrindo ao longo dos anos que ele sempre se envolvia com alguma professora. E durante esses envolvimentos, eram envolvimentos mais superficiais, até que um desses envolvimentos se tornou algo mais contínuo. E era uma professora da escola, o qual ela trabalhava nessa escola também. E ela trouxe essa história para nós. E ela veio me procurar depois que ela descobriu, né, que aquilo estava assim, não era só uma traição momentânea, era uma traição contínua. E aquilo foi tão duro para ela que ela, inclusive, infartou. Ela tinha tido um infarto por conta de descobrir tudo o que estava acontecendo, o quanto eles estavam envolvidos, enquanto todo mundo estava sabendo, os filhos trabalhavam na escola, e quanto os filhos estavam sabendo, todo mundo sabendo, e menos ela. Aquilo foi um choque tão grande que ela infartou. Depois ela se tratou, tudo, e ela veio para fazer terapia comigo. E primeiro ela precisava muito ser acolhida, porque ela se sentiu muito sozinha. Imagina que todo mundo estava sabendo daquela traição, daquela história, e ela estava muito sozinha. E aí ela fazia sessão comigo e ela participava dos meus grupos, desse grupo de segunda-feira. E aí ela se sentiu à vontade num dos dias e ela pegou e contou a história para as pessoas do grupo. Esse grupo, nós éramos acho que umas 12 ou 13 pessoas contando comigo. Então não era um grupo enorme, mas era um grupo bom. A gente tinha, como eu falei para vocês, a gente tinha uma boa amizade. E aí ela contou
E uma das mulheres falou assim, ai, você perdoou? E ela falou assim que ela tentava perdoar. Porque a grande história da traição, muitas vezes, é como que você vai se posicionar frente a si mesma se você perdoar. Não é a questão da maior dificuldade, não é você simplesmente só perdoar a pessoa. É como você vai se enxergar no seu dia a dia após você ter perdoado aquela traição, que é o que acaba sendo o mais desafiador, que era o que mais desafiava ela. Porque cada vez que ela se olhava, ela se julgava, porque ela tinha uma história única com aquela pessoa, ela não era mais nenhuma mocinha, então ela não enxergava a possibilidade, inclusive, dela se separar. Ela não queria, ela gostava daquele marido. E durante todo o tempo que ela fez terapia comigo, ela foi aprendendo a trabalhar a autoestima dela, e sempre tinha alguma coisa, porque aí ele se separou dessa professora, mandou a pessoa embora, tudo aquele caos que vocês imaginam que ficou a vida de todas essas pessoas que se envolveram. Não vamos entrar aqui, meninas, prestem bem atenção, em julgamento nenhum do que motivou a outra mulher a se envolver com ele, tá? Não vamos fazer isso. Nós vamos pensar em como que a gente se posiciona frente a gente mesma quando algo muito difícil acontece com a gente. E aí essa moça do meu grupo, essa outra mulher, fez essa pergunta para ela. Ela respondeu que sim, que a escolha dela era continuar casada, mas que ela estava ali porque ela queria ganhar força, ela queria ganhar presença frente a ela mesma. E aí essa outra moça falou assim, eu nunca perdoaria uma traição, eu pegaria as coisas dele, jogaria pela janela e faria aquele escândalo. E aí a outra responde assim, do que adiantaria? Se a traição já tinha acontecido, se a ferida emocional em mim já estava aberta, eu quero aqui aprender a como eu vou me olhar. A não como eu vou segurar o meu marido para que ele não faça mais. Porque esse é o grande erro das mulheres. Como eu seguro o meu homem para que ele não faça nada de errado. Isso aí é um grande equívoco feminino. A gente tem que sempre estar fortalecida na nossa luz, na nossa força, na nossa autoestima, no nosso prazer pessoal, na nossa história, no nosso trabalho, porque a gente sempre seja um pilar de sustentação para a gente mesma. Nada de você colocar a responsabilidade e colocar a responsabilidade de si para fazer o outro feliz, então para o outro não ir buscar algo fora. Por favor, isso é um pensamento antigo. Um pensamento que não tem mais que existir em nenhuma mulher, por favor. E aí, ela comentou isso e ela sempre trabalhava comigo a questão do empoderamento, do poder pessoal dela. Porque ele tinha ali, nós estamos falando de uma geração mais antiga, tá certo? Então, a traição, ele ter uma amante ou ele ter uma outra mulher era algo quase que aceito, quase que aceito. Na minha mente isso não é aceito, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro aqui pra vocês que dentro do meu casamento sou eu e meu marido, a gente se ama e tá muito bom, não é? Mas isso, para os homens lá mais atrás, isso podia existir. Opa, loucura pura, né? Mas ela vem dessa situação. Então ela queria muito, era sempre estar com o poder pessoal dela sendo afirmado. E de certa forma, gente, eu posso dizer para vocês que ela conseguiu, porque ela não é abrir mão do relacionamento,
mas ela não tinha essa possibilidade. Às vezes existe sim essa possibilidade para uma pessoa mais velha, para uma mulher mais velha, onde não existe. E para ela não existia. Essa é uma de tantas histórias que eu tenho, né, ao longo de mais de 15 anos em consultório, ouvi. Gente, a história do outro, muitas vezes, ela é a nossa história. E eu sei que é muito difícil a gente vir aqui na câmera, assim, e contar, por exemplo, uma história de traição. Ah, eu fui traída, ah, aconteceu isso comigo. Eu vou trazer o outro lado, porque eu tenho o lado da mulher que foi traída, e eu vou trazer a história de uma psicóloga que me procurou. Pensa também assim numa mulher bonita, bem cuidada, estudada. Ela tinha consciência de tudo, afinal de contas ela também trabalhava com as emoções, mas o que aconteceu? A história bateu nela. Ela se apaixonou por um colega de trabalho, e ele era casado, e ela se apaixonou profundamente. Ela era sozinha, ela não tinha um relacionamento e infelizmente aconteceu ali na história dela, como ela mesma dizia, ela falava: Elô, se eu pudesse escolher, se eu pudesse, eu jamais iria querer me envolver com uma pessoa que dentro do mais difícil ela não vai poder me dar. Porque ela tinha consciência, por exemplo, que às vezes eu falo para as minhas clientes, né? Quando a coisa ainda não aconteceu, quando o envolvimento ainda não se consumou, que ela pode pegar aquilo e de alguma forma buscar transformar. Mas ela já estava envolvida, e assim, ela já estava envolvida há mais de 2 anos. Então ela estava muito envolvida, meninas. Ele era casado e ele tinha a mulher, tinha filhos já mais velhos, assim, de uma idade que não justificava ele usar os filhos, então ele também não usava. Mas o que aconteceu é que a mulher dele descobriu, e foi, meu Deus, aquele caos que vocês devem imaginar. Ligou pra ela, elas discutiram, brigaram, aí ficou o homem pavão no meio daquelas duas mulheres brigando sobre ele. Mas o que aconteceu é que este homem, ele verdadeiramente, eu vou falar isso pra vocês, ele amava as duas mulheres. Não foi uma questão só, não tinha sacanagem, teve sentimento. Isso é uma coisa bem doida que eu tô dizendo pra vocês, porque muitas vezes a gente acha que a traição ela acontece por uma safadeza, por uma questão assim que foi uma coisa mais carnal, de sexo, de uma certa sacanagem querer ali. E na história que eu estou trazendo pra vocês não foi. E ele chegou para a mulher, porque daí não tinha mais como ele esconder, e falou, abriu o que estava acontecendo, que ele realmente gostava dela, mas que ele não tinha intenção de se separar dela. E eles fizeram um acordo que durante a semana, tipo 2 dias na semana, que ele poderia encontrar com ela. Porque essa mulher, ela entendeu que não existia possibilidade, ou ele fazia aquilo com ela sabendo, porque ela também não queria abrir mão dele, ninguém queria abrir mão de ninguém, e eles tiveram que fizeram um acordo, um acordão. Então, eu não vou falar pra vocês qual era o dia da semana da amante, que não era, ela não se tornava nem mais amante, ela era namorada dele, ele era casado, e ele tinha uma namorada, e a namorada era minha cliente. Claro que pra ela era muito duro, porque ela amava esse homem e ela tinha consciência que ela não queria ter ele por inteiro. Mas ela falava pra mim assim que era melhor do que nada, que ela gostava tanto dele. E isso são coisas, gente, e ela veio trabalhar comigo, que autoestima. Porque vocês imaginam como fica a autoestima? Porque daí hoje, já há algum tempo,
em épocas de rede social, uma stalkeava a outra, uma se comparava com a outra. E aí eu cuidava muito dela com a questão da autoestima. Porque ela tinha ele, mas ela não podia exatamente contar com ele. Ela continuava sozinha. Enquanto ele tinha tido toda uma história com a mulher ali, ela estava ali ainda sobrando. Ela não iria ter filhos, que era uma coisa que ela queria muito ter. Ela não iria ter ele no final de semana, Natal, Ano Novo. Eu tenho que falar dessas coisas que são coisas meio desagradáveis de vocês ouvirem, porque talvez você esteja passando por uma história dessa e fique buscando, assim, uma força para você fazer uma escolha. Porque às vezes a gente precisa fazer escolhas em relacionamentos, mesmo gostando da pessoa, mesmo tendo sentimento pela pessoa, às vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis. Às vezes a gente precisa pensar, não no nosso hoje, mas no nosso amanhã muito próximo. Pode observar em você que talvez você não pense no seu amanhã. Você pense aqui, no seu hoje, e a emoção, muitas vezes, ela fica exprimida dentro da gente por conta do nosso hoje, não por conta da gente pensar um pouco além. A emoção, muitas vezes, ela puxa a gente muito para uma emoção muito primária, muito básica, que está aqui dentro de um contexto muito até pequeno. Quando a gente abre, a gente expande, para que a gente possa pensar que daqui a um tempo, isso que a gente está fazendo hoje vai ter um resultado. Estão falando assim, né? Será que a gente pode amar duas pessoas? Olha, gente, dependendo da situação e do acerto kármico, às vezes pode acontecer. Esse homem, de uma forma, ele amava. Mas daí vocês vão dizer assim, mas amor é uma coisa única. Sim, ela é única para cada um. Cada um vai ter realmente uma forma de amar. Por isso que a gente vai buscando as pessoas, as nossas almas companheiras, pessoas que se encaixem na nossa forma de amar para que a gente possa se amar junto. Bom, o que aconteceu é que ela continua vivendo essa história, ela continua ali, elas continuam tendo este acordo em dividir esse homem. Eu não conheci, não conversei com esse homem para poder perguntar como ele se sente diante dessa situação, porque a gente tem uma visão do masculino, que o masculino, ele tá adorando viver essa situação entre duas mulheres. Ele, na verdade, ele tem duas responsabilidades, dois pesos bem grandes dentro da vida dele. Mas são escolhas que as pessoas fazem. Se a escolha tá certa ou não, isso, assim, eu tô trazendo essa história aqui pra vocês, porque vocês possam, assim, de alguma forma, aliviar o julgamento que às vezes a gente tem de alguém e o julgamento que a gente faz da gente mesma. Porque agora eu vou entrar aqui, na mesma história dessa moça, eu vou trazer a questão da autotraição pra vocês. Eu vou dizer pra você que eu conversei muito com ela. E ela falava pra mim uma coisa muito forte, que me tocava bastante. Que se ela não vivesse essa história da forma como estava sendo permitido que ela vivesse, ela estaria se traindo. Isso muito forte. Então ela estava ali para que eu desse apoio, que eu desse ajuda, que eu desse força para ela, para que ela conseguisse viver aquilo que a vida e que as escolhas dela estavam trazendo para ela. Ela fala muito claro, que se eu não fosse viver isso, eu estaria me traindo. E a gente faz isso. Às vezes a gente tem muita vontade de fazer alguma coisa ou de estar com alguém e a gente vai lá e a gente entra no processo do auto-boicote e a gente pratica a autotraição com a gente mesma. Então, a história dessas duas mulheres, eu trouxe duas situações bem diferentes para vocês aqui, né? Eu trouxe a mulher que foi traída e a outra história de uma mulher tão lúcida quanto a primeira, que estava ela sendo, ela era a traidora, né? Assim, porque ela estava ali se envolvendo de forma consciente com alguém que era casado. E eu tive muitas outras histórias de bastante sofrimento, de mulheres que se envolveram
com homens. E assim, eu não quero entrar aqui na depreciação do masculino. Dificilmente vocês vão me ver aqui, apesar de eu trabalhar com mulheres, de trabalhar com o poder pessoal das mulheres, de trabalhar com o empoderamento feminino, dificilmente vocês vão me ver falando mal do masculino. Eu não tô aqui para defender o homem de forma alguma, mas é muito importante que a gente entenda que sempre tem uma outra motivação. Como eu não tô no outro lado, eu tô no lado aqui de representação das mulheres, eu vou trazer este lado para vocês. Porque sim, eu tive histórias, eu tenho uma história de uma cliente, ela estava sozinha, foi para os famosos aplicativos, né? Vocês sabem que eu sou super a favor deles, mas hoje nós não vamos falar de aplicativo aqui, mas ela conheceu uma pessoa e ele não contou para ela que ele estava dando um tempo no relacionamento dele. Ela se envolveram, e aí quando ela descobriu que ele havia voltado para o casamento, foi uma dor muito grande, uma decepção muito grande. E aí ela se sentiu muito traída. E ela ficou numa posição onde ela acabou se tornando a amante dele, porque ela estava muito envolvida emocionalmente, não era uma coisa que ela queria. E ela veio me buscar, inclusive, para que eu ajudasse ela a sair dessa posição. E nós tivemos um grande êxito, porque ela conseguiu soltar dessa situação, se posicionar para a pessoa, dizer o quanto ele enganou, magoou, machucou. E se ela também não fizesse isso, foi uma outra mulher que também trouxe a questão da autotraição. Porque ela estava envolvida, ela não tinha como negar para ela. Porque a autotraição nada mais é de que quando a gente nega um sentimento, uma vontade que a gente tem dentro da gente e a gente não pratica isso. Então a autotraição muitas vezes é a gente jogando contra a gente mesma. Então, se você está fazendo isso com você, para e observa, se questione por que você está fazendo isso. Por que você está jogando contra você mesma? Posso dizer que você não precisa fazer isso com você. Se você está de alguma forma em desacordo e se punindo com a autotraição, não faça isso com você. Claro, se a gente pegar uma situação difícil, como nós estamos trazendo aqui, né, a situação de traição, quando envolve outras pessoas, porque daí envolve sentimentos e envolve dores emocionais que são às vezes difíceis da gente trabalhar. Será que se fosse 2 homens, eles teriam essa lucidez e permitiriam a mulher viver com um outro amor? Não sei, minha flor. Eu não sei se aqui você, na sua pergunta, você traz uma relação entre 2 homens, e se fosse assim, a mulher se envolver com outro homem. Olha, em 15 anos de trabalho, vou ter mais tempo ainda, quem sabe daqui a uns anos eu tenho alguma história. Eu nunca tive, ou eu tenho. Não, olha aqui, você está me fazendo lembrar. Eu tenho sim uma história de uma mulher que se apaixonou sim, e por um outro homem, era um colega de trabalho, quando a mulher trai o marido. Olha, gente, acontece bastante. E o que às vezes eu vejo nas mulheres, quando isso acontece, elas têm muita dificuldade de soltarem algo que aparentemente é seguro. E acabam vivendo e acabam se machucando. Então, se você que está aqui, você é casada e você está vivendo um outro relacionamento e você gosta dessa outra pessoa e você não está mais feliz no seu relacionamento, vou dizer para você que você está praticando as 2 coisas. Você está traindo o outro e está se traindo. Você está fazendo algo muito, muito nocivo, muito bélico contra você mesma. Se você não tem força sozinha para fazer isso, busque ajuda. Não busque ajuda da sua amiga, porque eu tenho certeza que a sua amiga ela vai entrar no julgamento.
porque é natural as pessoas entrarem em julgamento nessas histórias. Vou sugerir para você, minha flor, que você procure ajuda profissional, que você procure alguém que possa te ajudar para que você saia dessa situação. Aqui, eu vou dizer para vocês, não é nada confortável, nada gostoso, não é bonito, não é nada glamuroso você ter o seu marido, se você assim o está, e você acabar tendo outra pessoa. Isso não vai te fazer bem. Pensa. Por que eu estou fazendo isso comigo mesma? Eu tenho uma história muito triste de uma moça. Isso já tem deve ter acho que quase uns 10 anos quando isso aconteceu. E ela era casada e se envolveu com outro rapaz. O marido dela descobriu, colocou detetive, porque o homem faz isso, tá? Não é só a mulher que faz isso. Colocou detetive, um belo dia ela chegou em casa e ele, muito quieto, pegou e colocou a fita de uma gravação dela com o amante. Ela não teve nenhum argumento para falar. Ela assim ficou muito assim, imagina a situação, não tinha o que ela fazer. Eu vou dizer assim que o que aconteceu com ela não foi nada bom. Ela veio assim para mim literalmente destruída emocionalmente. Ela precisou se trabalhar bastante e porque ela estava, na verdade, magoada com o marido. E ela acabou buscando uma coisa fora, porque ela entrou no processo da autotraição. Porque o que ela tinha que ter feito? Ela tinha que ter ido para esse marido dela e ter falado, olha, você não me trata bem, eu estou magoada com você, por favor, não faça mais assim. E a gente, o que eu vejo? Que nas mulheres, isso é autotraição, tá, gente? Autotraição e traição são duas coisas que caminham muito próximas uma da outra. Essa moça, ela precisou de muita ajuda, porque daí ela ficou exposta. Ele expôs ela para a família dele e para a família dela. Vocês imaginam quanto julgamento essa moça não passou? E aí, em terapia comigo, ela foi identificando, e a gente foi juntas fazendo um trabalho bem forte, porque ela entendeu, na verdade, que ela era magoada com o marido. Agora eu vou trazer uma outra história. Se você, que está aqui me ouvindo, você está infeliz no seu relacionamento, seja no seu casamento, seja no seu namoro, antes de você começar a ficar mal com você mesmo, porque daí é autotraição. A autotraição a gente não precisa praticar com alguém, a gente pratica a autotraição com a gente mesma. Você tá passando, tá infeliz, não tá bom, se questione. Por que eu estou presa dentro desta relação? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu me mantenho ao lado de uma pessoa que eu não me identifico mais? Você que está querendo saber aqui se o marido descobriu e separou na hora? Esse descobriu e separou na hora, pôs as coisas dela para fora. Gente, foi muito difícil essa história. Muito mesmo. Por isso que eu tô entrando agora no caminho com vocês da autotraição. Porque a gente vai buscando, às vezes, caminhos muito difíceis pra gente tentar, de alguma forma, resolver uma dor. E a gente entra em coisas que a gente vai se magoar ainda mais. Se você tá infeliz dentro do seu relacionamento, se pergunte, o que você tá fazendo aí? Você tá se sentindo feia? Você tá se sentindo velha? Você tá se sentindo cansada? Tudo isso tem solução. Te garanto que você não é velha. Te garanto que você, se você tá se sentindo cansada, você pode recuperar a sua energia. Se você tá se sentindo feia, vamos recuperar a tua autoestima. Vamos buscar você se trabalhar. Porque você vai ficar aí, você vai ficar buscando mais dor. Não tem coisa pior para uma mulher ela ficar num relacionamento aonde ela não se sente feliz.
Não espere falar assim, ele que deu o passo. Não deu o passo você. Isso é poder pessoal. Poder pessoal é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente sente, a gente quer fazer e a gente não fica se incomodando com a opinião, por exemplo, da família, né? Porque sempre vai ter alguém na família que vai falar assim, por que você vai se separar? Ele é tão bom pra você. Ou aquela amiga, ele é tão bonzinho. Ou a outra que vai falar assim, cuidado, pior com... Eu ouvi isso de cliente. Queria, ficar muito brava com a pessoa. Ela falou assim, eu tô casada, mas assim, ruim com ele, pior sem ele. Eu falei, oi? Você vai ficar com alguém casada com este pensamento? Minha flor, que isso? Você se enterrou, né? Então não faça isso com você. Tá infeliz? Claro que primeiro a gente precisa tentar resolver o relacionamento, né? Porque ficou ruim, porque ele te responde mal, porque ele deixa a toalha em cima da cama, ou porque ele gosta do futebol dele de domingo, que ele se torna a pior pessoa. Analisa bem, reflete bem, mas se você já tá aí há tempo, precisando tomar uma atitude, toma isso pra você. Assim, eu não vou mais me trair. Não, nem precisa ter uma outra pessoa, porque acontece. As mulheres acabam traindo porque elas se apaixonam, elas querem se apaixonar por uma outra pessoa, para que isso dê força para elas se separarem. Então, olha como isso é importante. Eu já vi muito disso acontecer. Eu tenho um namorado, não gosto, não tô mais feliz, mas eu não tenho coragem, porque, né, eu tenho alguém para sair no final de semana, eu tenho alguém para passar o final do ano. Eu quero encontrar alguém, aí eu termino. Não faça isso. Essa é a pior escolha que você possa fazer para você mesma. Se você, então, tá casada, já tentou, o amor, né, já acabou, não continue ali casada, não faça isso com você. Não se machuque. Isso sim é uma autotraição profunda que você está fazendo com você mesma. Terminar um casamento, gente, não é uma coisa fácil. Independente se existe amor ou não se existe amor. Terminar uma relação é doloroso. É difícil, mas às vezes é a melhor coisa que você pode fazer para você. Devolver a sua independência. Devolver para você as suas oportunidades de vida. Independente de qualquer outra coisa. A gente se manter dentro de relações tóxicas, relações que nos magoam, isso a gente pode até amplificar, a gente não pode só falar só de relacionamento afetivo aqui. Gente, divórcio é uma coisa triste, feia, ruim, mas é libertador. Libertador, porque daí você vai ter oportunidade de você recomeçar a tua vida, recomeçar a tua história com bastante, com bastante bagagem. Vamos buscar a bagagem positiva de tudo que você aprendeu. Dos seus erros, na verdade, eles se tornarem ali as suas diretrizes, daquilo que você não vai mais querer fazer, daquilo que você não vai mais aceitar. Tudo isso entra na autotraição. Não é o outro que está praticando coisas ruins para você, é você mesma permitindo que o outro faça isso. É autotraição. A autotraição, ela é quando a gente permite que alguém faça algo muito ruim pra gente mesma. E a autotraição também é quando a gente está praticando isso com a gente mesma. E às vezes a gente está fazendo isso e a gente não está nem percebendo que você está fazendo isso. Olha pra tua história aí e veja se você não está praticando a autotraição com você mesma.
Veja se você tem uma vontade, por exemplo, muito grande. Vamos pegar aqui. Vontade de voltar, de repente, estudar, fazer uma outra faculdade, fazer alguma coisa por você e você não faz. Por quê? O que está te impedindo de você buscar os seus sonhos? O que está te impedindo de você buscar aquilo que vai te fazer bem? Porque só você sabe, ninguém mais sabe o que vai te fazer bem. Ninguém tem esse dom, porque ninguém está dentro de você e sabe o que de fato é a melhor coisa para você mesmo, a não ser você mesma. Então é muito importante que você faça escolhas baseadas em você mesma, escolhas baseadas no seu sentido, no seu sentir, na sua emoção. Então eu tô trazendo essas histórias aqui, eu tô vendo aqui depoimento de vocês aqui, que vocês estão escrevendo aqui pra mim, e assim, o quanto vocês estão entendendo, olha, fiz isso por 17 anos e só percebi agora. Mas vamos lá, Juliana, antes tarde do que nunca. Que tudo isso que eu tô falando aqui sirva para vocês, todas vocês, despertarem. Talvez isso aqui seja o grande empurrãozinho que você tá precisando para você tomar uma atitude na sua vida. Porque é fácil, né, a gente falar e jogar a responsabilidade no outro. Isso que eu falei, eu não vou falar aqui do homem, que o homem é isso, que o homem é errado, e ensinar vocês aqui é como segurar o seu homem para que ele não faça nada de errado. Gente, esse caminho, não. A chave é outra. Isso mesmo, Cris, a chave é outra. Eu vou sempre ensinar aqui a mulher a ela desenvolver o poder pessoal dela, a ela curar as emoções dela. Curar para você se sentir bem, feliz, em paz. O nome que você quiser dar para você mesma. Mas chega isso de a gente jogar sempre a responsabilidade para fora. Resgata aqui, puxa aqui. É você com você mesma. É você aqui, ó, forte, fortalecida com as suas histórias. Tenha medo, não. Para de se trair. Vou dizer para você que você vai alcançar e conquistar coisas maravilhosas na sua vida. Mas ser traída repetidas vezes é karma ou eu faço algo de errado? Amada, você não faz nada de errado. Pode tirar essa responsabilidade de você. Porque às vezes, sabe o que acontece, Fê? A gente tem uma história para resolver, para fortalecer. Porque a traição, vamos dizer que você aconteça dos homens traírem você. Não é você que está fazendo de errado. Primeiro que tem alguns homens aí que acabam tendo uma índole um tanto complicada. Mas aí você vai ter que analisar um pouquinho por que você está atraindo isso para você. Será que você não tem que falar não para esses homens antes? Será que você está sendo permissiva ali energeticamente com a sua energia? Tatiana, fico feliz, ó, temos uma mocinha aqui, é isso mesmo, aprenda logo cedo, com 23 anos, que tá ótimo, você vai ganhar tempo e espaço para você fazer coisas boas para você, e as meninas que já estão ali, já mais na estrada, bora lá, não vamos perder tempo. Como que a gente pode aprender a se amar? Atitudes simples, básicas que a gente pode aprender a se amar. Porque eu tô falando aqui pra gente não praticar a autotraição. Contei as histórias de traição mesmo. Acho que ninguém precisa aqui de uma live, de falar uma definição do que é traição, que eu acho que todo mundo sabe, né? Eu trouxe aqui histórias e qual que era o principal objetivo dessas mulheres. Que talvez seja o seu mesmo objetivo. Ninguém tem coragem de publicamente, ou sei lá, de qualquer outra forma, pegar e falar assim, olha, eu quero aprender a me sentir empoderada, eu quero ter poder pessoal para eu lidar com a traição. Porque a gente sempre espera, traiu, joga as roupas pela janela, faz aquele escândalo e tudo bem, e aquilo, a mulher tá ótima depois disso. Não é bem assim. A gente precisa se trabalhar bastante.
Ó, e uma cinquentinha, separa ou fica? Ô minha flor, 50 anos você tá com gás ainda, né? Tá infeliz? Já tentou dialogar, já tá casada há muitos anos, tentou muitas coisas com seu marido, se separa. 50 anos, você é jovem. 50 anos na época da minha avó, eu ia falar, ai, né, a sociedade pega pesado. Mas 50 anos você tá linda. Bora lá ser feliz, que isso? Não fique infeliz, não. 50 anos, quanto mais tempo você tem de vida? Você vai passar, vamos chutar aí, né? Que você tenha mais 30, 40 anos de infelicidade? Não. Ó, ser feliz. 50 anos dá pra você arrumar um namorado, vários. Dá pra você sair pra dançar, sair pra viajar, trabalhar. Logo mais fazer meu curso das deusas, que é uma jornada incrível. Quanta coisa boa, não é? Então não, nada disso. Tá se sentindo infeliz? Já deu o seu relacionamento? Não fique se traindo mais. Olha lá, eu me separei com 49 anos, depois de 31 anos. Você ficou 31 anos casado? Pois é. E a gente vai descobrindo, a gente vai se descobrindo. Não é um processo fácil, mas é um processo de uma descoberta muito grande de si mesma. Com 52 e 34 anos de casada, ela tá recomeçando. Não é, Ana Lúcia? Quanto aprendizado, quanto despertar aí. Não, vamos liberar. A gente libera a gente mesmo, a gente libera esses homens também, a gente libera a energia, a gente libera o karma, a gente libera tudo junto. Coisa muito boa. Eu quis deixar bem claro aqui pra vocês que eu não queria trazer a traição com a conotação do homem sacana, e sim da postura da mulher que tá buscando o seu poder pessoal. Eu, de novo, gente, vocês não vão me ver aqui falando mal do masculino. Vocês sempre vão me ver aqui falando como você, mulher, vai ganhar poder pessoal, como você vai curar suas dores emocionais através do seu autoconhecimento, do seu empoderamento, de tudo isso. Eu nunca vou incentivar que a gente, assim, sabe, alimente raiva, disputa, ciúmes, sabe, dentro da gente. Porque se a gente for por esse caminho de falar mal do masculino, ou falar mal da mulher, isso aqui, a gente vai alimentar uma desordem emocional muito grande dentro da gente. Então, aqui, amadas, é um caminho de elevação. Elevação emocional, elevação da nossa energia, do nosso espírito, tá? Então, quero deixar isso bem claro para vocês, que o objetivo aqui é esse. Então, quem quer caminhar dessa forma, de buscar essa elevação emocional, o caminho é aqui. Um beijo muito grande, fiquem com Deus e até a próxima.